Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Primeiro culto do ano de 2021. E nós estamos dizendo assim, 2020, adeus. 2021, adeus. Deu para você entender? 2020, adeus, tchau, foi embora. 2021, adeus, para Deus, dedicado ao Senhor. Então fala aí na sua casa, repete comigo. Eu estou ouvindo aqui, daqui de casa estou ouvindo, hein? Não fique em silêncio não, que eu estou ouvindo. Às vezes você pensa que não, aí no celular tem uma câmerazinha, né? Eu estou vendo você, hein? Eu estou te vendo. Vamos dizer juntos, então? 2020, adeus. 2021, adeus, para Deus. Amém. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Com muita alegria, nós começamos esse novo ano debaixo de uma nova proposta, né? 2020, nós trabalhamos o ano da comunhão aqui na Igreja Batista Manancial de Volta Redonda. E aqui em 2021, o nosso tema, meus irmãos, para a Igreja Batista Manancial de Volta Redonda é o ano da fé. Eu penso que depois de tudo aquilo que nós vivemos em 2020, tantas lutas, tantas adversidades, tantos problemas, nós realmente precisamos fortalecer a nossa fé, nos apegarmos à nossa fé, fortalecer a nossa fé, buscar o fortalecimento da nossa fé, como alguns discípulos em algum momento tentaram, né? Chegaram até Jesus e pediram para que Jesus aumentasse a fé daqueles homens. E meus irmãos, 2021 precisa ser levado na fé. E com certeza quando nós temos fé, quando a fé está em ação, está operante, as coisas acontecem, porque a fé, ela atrai o favor do Senhor, ela provoca a ação de Deus na nossa realidade. É isso. Então realidades mudam quando a fé é colocada em ação. E, meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no nosso texto-chave desse ano. Esse aqui é o nosso texto do ano. 2 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo é o versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Diz assim o texto: andamos por fé e não pelo que vemos. Muito legal, não é? Andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Agostinho de Hipona, né, chamado pelos católicos de Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, que fé é você acreditar naquilo que você não pode ver, para só então você ver isso que você acreditou. Milagre, não é? A fé provoca milagres. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos que a fé, ela é muito importante. E quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, o texto que nós vamos trabalhar no decorrer desse ano, nós vemos algo muito interessante. Andamos por fé e não pelo que vemos. Quando nós pegamos aqui o verbo andar, andamos, você sabe que o texto não está falando realmente de uma pessoa que está caminhando na rua, não é? Andando, mas é viver. Você pode entender esse texto, meus irmãos, como vivemos por fé e não pelo que vemos. O nosso caminhar, né, o nosso andar, a nossa vida, ela deve seguir debaixo de fé. Precisamos ser homens e mulheres de fé. Pessoas, meus irmãos, que realmente têm uma fé viva, ativa, que atua, meus irmãos, em nossas vidas, que provoca o sobrenatural de Deus. É o que nós mais estamos precisando para esse ano de 2021. E eu creio, pelos olhos da fé, que 2021 será um ano extraordinário para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então eu quero desde já trazer o tema da nossa reflexão de hoje, que é exatamente andando por fé.
Esse é o tema da nossa mensagem, que você pode entender como vivendo por fé. O justo viverá pela fé. Nós precisamos realmente, meus irmãos, viver por fé, né? Caminhar por fé. Cada passo que damos tem que ser um passo de fé. E eu estava me lembrando de um louvor que eu conheci anos atrás. Se eu não me engano, esse louvor era de autoria do Ministério Projeto Vida, aqui de Volta Redonda, mas lá no começo mesmo do ministério deles, que eles cantavam uma música que falava exatamente sobre isso. Eu ando pela fé, cada passo pela fé, cada passo que dou é um passo de fé. Se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? E meus irmãos, olha, o homem e mulher que aprende a andar por fé, a sua vida é revolucionada. Nós vemos isso na palavra de Deus. Homens e mulheres que tiveram um encontro com a fé e, poxa, se tornaram outras pessoas. Nós vemos Moisés tem um encontro com a fé, Gideão tem um encontro com a fé, Isaías tem um encontro com a fé. Homens que realmente conheceram Paulo, né? O que nós podemos falar do apóstolo Paulo? Esse homem, quando ele tem um encontro com a fé verdadeira, sua vida nunca mais é a mesma. Nós vemos, meus irmãos, os discípulos que se tornam apóstolos, e quando esses homens têm um encontro com a fé, eles começam a entender o que é fé e começam a cuidar da sua fé, começam a viver por fé. A transformação que esses homens vivem, a exemplo do apóstolo Pedro, que transformação de vida. Então, olha, resumindo tudo, 2021 é o ano para a gente exercitar a nossa fé. Como que anda a sua fé? Será que sua fé está empoeirada? Que tem muito tempo que você não usa a sua fé está cansada, você nem tem nutrido muito a sua fé? Não, 2021 é um ano para a gente colocar a nossa fé em ação. Lembra daquela música antiga? Quando a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz: andamos por fé e não por aquilo que vemos. Olha, se nós entendemos que esse verbo andar significa viver, vivemos por fé e não por aquilo que vemos, então, olha, há muitas implicações a respeito disso para as nossas vidas. Mas eu quero pegar hoje aqui apenas 3. É o primeiro domingo do ano, vou pegar leve com vocês, vou fazer uma reflexão pequena, não é? Para que você não fique cansado de mim logo no primeiro domingo do ano. Mas olha, andar por fé, viver por fé, é um desafio, meus irmãos, a palavras de fé. O cristão, ele deve usar palavras de fé. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, você pode ler na sua casa, fala exatamente sobre isso. E isso tem feito falta hoje em dia. Eu estava lendo a palavra de Deus, meus irmãos, comecei novamente a ler a palavra nesse ano de 2021. Convido você também a fazer a leitura da Bíblia inteira esse ano de 2021. Eu estava lendo essa semana as bênçãos. Quando Abraão ele pronuncia a bênção ali para Jacó, né? A bênção deveria ter sido de Esaú, mas ele pronuncia a bênção para Jacó. E também quando Jacó pronuncia a sua bênção para os seus 12 filhos, eles estavam falando sobre coisas que ainda não aconteceram. Eles estavam profetizando por meio da fé coisas futuras. E nós vemos o poder da palavra. Quando Abraão ele diz para Jacó que ele será próspero, que ele terá muitas riquezas, que ele será o senhor da sua família, né? Que as outras tribos seriam suas servas. Isso ainda não tinha acontecido. Abraão ele está vendo pelos olhos da fé e por meio das palavras ele está fazendo acontecer. E eu pergunto para você, você provoca o céu por meio das suas palavras? Vamos supor que você tem um projeto na sua vida, você abençoa o seu projeto por meio de palavras de fé. Você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso.
quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, você tem que abençoar e provocar o céu por meio das suas palavras. Romanos capítulo 10, versículo de número 8, fala sobre o poder da palavra. Palavras de fé. E Jesus nos ensina sobre isso. Naquele momento em que ele vê lá a figueira e ela não tem fruto, não é? E Jesus ele pronuncia uma palavra e diz, olha, seca. A árvore seca. E o que Jesus está querendo ensinar, Jesus não está querendo secar árvore nenhuma. Ele está querendo nos ensinar de que há poder em nossas palavras. E olha, como nós desperdiçamos as nossas palavras. Como nós falamos bobeiro, na verdade, falamos besteira, às vezes falamos coisas da boca para fora, mas nós deveremos entender que as palavras têm poder. Os patriarcas entendiam isso. Você vê que Esaú, ele chora copiosamente quando ele vê que a sua bênção foi entregue para Jacó, porque ele cria no poder da palavra que Abraão pronunciou. Então as palavras são poderosas. Então eu quero convidar você hoje, primeiro culto do ano, a durante todo o ano usar palavras de fé, abençoar tudo que você vai fazer, abençoar seus filhos, abençoar seus pais, abençoar seus projetos, seus sonhos, por meio de palavras de fé. E tenha certeza que essas palavras de fé provocarão, essas palavras provocarão o agir do céu sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre os seus planos. Há poder em suas palavras. Andar em fé. Andamos por fé e não por meio daquilo que nós vemos. Andar por fé significa colocar as palavras em ação para provocar o sobrenatural de Deus. E meus irmãos, isso está em toda a Bíblia Sagrada. Por toda a Escritura Sagrada nós vemos homens e mulheres usando palavras de fé. E principalmente Jesus, ele usa muitas palavras de fé para abençoar vidas. Abençoar vidas. Mas palavras e palavras de fé são coisas diferentes. Palavra de fé é aquela que você crê que vai acontecer. Talvez o seu marido vai fazer lá uma entrevista de emprego, a sua esposa vai fazer uma entrevista de emprego, e você então lança uma palavra de fé sobre a vida dele, sobre a vida dela, e diz, olha, essa vaga é sua, em nome de Jesus. Isso é palavra de fé, mas tem que crer, crendo de verdade, agindo como se aquilo já tivesse acontecido. Lembra das palavras de Agostinho? Fé é crer naquilo que ainda não se vê, para então você ver aquilo em que acreditou. Então, profetize, né? A palavra é exatamente essa. Eu não gosto de usar esse termo porque teologicamente hoje o termo profetizar está banalizado. Mas palavras de fé é profetizar, mas crendo, pedindo o apoio do Espírito Santo, acreditando que Deus ele entrará em ação por meio da palavra lançada. Segundo, andamos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé. Isso não significa apenas, meus irmãos, usar as palavras por meio da fé, mas significa também ter atitudes de fé. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo de número 3, fala um pouquinho sobre isso. A operosidade da fé. A minha fé, a sua fé, tem que ser uma fé operante, uma fé ativa. As nossas atitudes devem ser atitudes de fé. Eu sei que você conhece aquela velha ilustração, aquela velha história que fala sobre um tempo em que demorou muito chover e ficou um tempão sem chover, até que uma igreja decidiu orar pedindo chuva a Deus. Né? Você já deve estar se lembrando da história. E uma criança, ela vai para aquele culto de oração e ela leva uma sombrinha, um guarda-chuva. E aí os crentes ficam meio assim escandalizados, porque tinha meses que não chovia. Mas eles puderam entender que a atitude daquela criança era uma atitude de fé. Ela estava ali orando, pedindo chuva? Estava. Mas ela estava com a sua sombrinha, com o seu guarda-chuva, porque ela acreditava que após aquela oração ia chover de verdade. Atitude de fé.
E eu pergunto para você, como andam suas atitudes? Será que você está como aquela outra criança daquela velha ilustração também, ilustrações que a gente conhece aí há anos, né, no nosso meio evangélico, da criança que está na janela, e em frente à janela da sua casa tinha uma montanha, um morro, e aí ela se lembra daquele versículo, né, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diga ao monte, passe para lá e ele passará. Então essa criança, ela vai orar, né, e ela fecha os olhos e ela diz assim, monte, passe para lá. E ela quer testar a sua fé, né? Ela quer que o monte saia do lugar. E aí ela fica com os olhinhos fechados e fala, morro, monte, passe para lá. E aí ela vai abrindo, e ela vê que o morro está no mesmo lugar, nada aconteceu. E aí aquela criança diz assim, eu tinha certeza que esse morro não ia sair daí. Isso não é uma atitude de fé, isso não é a operosidade da fé. Isso não é ter uma atitude de quem crê, não é? Nós precisamos ter atitudes de fé, como essa criança que levou a sombrinha para o culto de oração pedindo chuva. Essa é a visão de Deus para nós, esse é o caminho que nós devemos seguir. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Como andam suas atitudes de fé? Será que você tem dado passos de fé? Será que as suas ações, elas estão envoltas em fé? A fé nos limita, não é? Às vezes a gente fica com medo de fazer tantas coisas. Presta atenção nisso, isso é importante. Às vezes nós deixamos de fazer muitas coisas, coisas boas, coisas com as quais nós sonhamos, coisas que nós buscamos, porque nos falta fé. A fé tem que ser o combustível que nos impulsiona a voarmos mais alto. Mas para isso precisamos ter atitudes de fé, atos de fé, como Naamã, que dá aqueles mergulhos, meus irmãos, naquele rio para curar a sua lepra. Isso é atitude, isso é ação. Como Moisés, que bate aquele cajado nas águas do mar e o mar se abre, porque ele crê na palavra vinda de Deus, mas antes do mar abrir ele teve que bater o cajado. Atitudes de fé, ações de fé. Como andam as nossas ações? Será que o que nós fazemos é movido por fé? Será que você tem aquele sonho aí que fica engavetado, guardado na sua gaveta, né? No fundo da sua gaveta, engavetado, arquivado, por falta de fé? Então eu quero provocar você nessa noite a pensar sobre isso. Será que não é o momento de colocar algumas coisas em prática? De colocar sua fé para funcionar? Lembra da música? Quando a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mas tem que colocar. As atitudes têm que acontecer. Deus ele opera, mas antes tem que haver uma ação nossa, uma atitude, um gesto de confiança no Senhor. Isso é andar por fé e não pelo que se vê. E em terceiro e último lugar, eu quero falar com você ainda sobre a oração da fé. Não adianta você ter palavras de fé, não adianta você andar por fé, né, ter atitudes de fé, se você também não cuida da sua religiosidade, da sua vida espiritual, se você não rega a sua vida, o seu relacionamento com Deus na fé. Na realidade não é nem que não adianta. Eu acredito que se você não investe esse último ponto é o mais importante. Se você não investe no seu relacionamento com Deus, na sua fé em Deus, você não terá palavras de fé. É isso que eu quero dizer. Fatalmente você não conseguirá ter palavras de fé, nem atitudes de fé, porque a sua vida com Deus está limitada, está fraca. Mas quando nós olhamos lá para Tiago capítulo 5, versículo 15, fala sobre a oração feita com fé. Eu quero falar sobre a oração, ela faz parte da nossa religiosidade. E o problema, meus irmãos, é que hoje em dia a religiosidade se tornou uma palavra negativa, não é verdade? Religião, religiosidade. Em certa medida, dependendo do contexto, religiosidade é uma palavra negativa. Mas na prática, religiosidade, ser religioso é uma coisa boa.
Religare, religião vem da palavra religare, religar o homem a Deus. A nossa religiosidade, a nossa religião, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus tem que ser, meus irmãos, embasadas na fé, fundamentadas na fé, encharcadas de fé. E a religiosidade, ela envolve todo o nosso relacionamento com Deus. Orações, louvores, práticas, culto, tudo isso deve ser movido por fé. Você já pensou nisso? Que quando você canta, você está aí na igreja, está na sua casa, está cantando, está louvando, mas cantar qualquer um canta. Você sabe que papagaio canta, assovia. Mas o nosso louvor tem que ter fé. E eu já vi, estou falando para você de coisas que eu já vi, demônio ser expulso por meio de louvor cantado com fé. Então o nosso louvor tem que ser entoado com fé. Lembra que Josué, ele dá aquelas voltas, né, nas muralhas de Jericó e eles tocam um louvor, vamos dizer assim, né? Não é um louvor, mas eles tocam os seus instrumentos e as muralhas vêm ao chão, mas esse toque foi feito com fé. Salmo 150, ele nos diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Mas para louvar ao Senhor, tem que haver fé. Então a nossa religião, a nossa religiosidade tem que acontecer por fé. Você está cantando, está louvando, tem que ser com fé. Você está orando, tem que ser com fé. Você está pregando, tem que ser com fé. Você está ouvindo a palavra, isso faz parte de religião, de religiosidade, parte do culto. Você tem que ouvir a palavra com fé. Você está dizimando, você está ofertando, dizime e oferte com fé. O problema hoje, muita gente não dizima e não oferta porque acha que dizimar, ofertar é dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para o pastor. Não é nada disso. Você aprende sobre dizimar lá com Melquisedeque, lá no Velho Testamento, lá com Abraão. E você passa por toda a Bíblia Sagrada e você vê aí o dízimo e as ofertas como atitudes de fé em diversos momentos. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que a nossa forma de se relacionar com Deus, a nossa forma de exercer a nossa religiosidade tem que ser toda envolvida por fé. Tá louvando? Louva com fé. Tá orando? Ore com fé. Tá dizimando? Dizime com fé. Tá ouvindo a palavra? Ouça com fé. Tá pregando? Pregue com fé. Fé, fé e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós olhamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o texto do ano na nossa igreja. E Paulo está dizendo: andamos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé. E nesse nosso primeiro encontro, ainda que seja online, e eu creio, palavras de fé, que esse ano nós ainda vamos estar juntos presencialmente, amém? Mesmo que você seja do grupo de risco, essa vacina vai chegar, esse vírus vai embora. Eu quero dizer para você que 2021 será um ano de vitória se a gente colocar nossa fé em prática. Fé para hoje. Fé em prática, fé em ação. Esse Covid-19 vai ser vencido. As coisas voltarão ao normal. Seus projetos, seus sonhos arquivados serão desarquivados e se cumprirão para a honra, para a glória do nome do Senhor, porque esse ano é, em Igreja Batista Manancial, o ano da fé. O ano para a gente voltar os nossos olhos para a fé, voltar a nossa prática de vida para a fé. Como a fé é importante, meus irmãos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a religião se tornou algo tão mecânico, ela se tornou algo cultural, mas ela não tem nada a ver com o espiritual. Muita gente é da igreja, vai no culto, louva, ora, ouve mensagens bíblicas, porque nasceram numa igreja, porque já nasceram no meio evangélico, não sabem nem o sentido da sua adoração. Alguns trocaram de religião e estão na igreja evangélica por mera emoção. Estavam passando por algum problema e aí tiveram alguma crise emocional e agora estão aqui, mas nem sabem o que querem aqui.
Mas eu estou falando com você aqui de coisa séria. Relacionamento com Deus tem que ser embasado na fé. Tudo que você faz que envolve a sua religiosidade deve ser movido por fé. E aí você anda por fé e não pelo que você vê. Não pelo que você vê. Porque fé, meus irmãos, consiste exatamente nisso. Em continuar crendo em Deus, mesmo quando você não vê as coisas acontecendo. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Os mártires que morreram para o Senhor, pelo Senhor, eles morriam ali, eles eram crucificados, eles eram esfolados vivos, decapitados. Mas enquanto eles estavam morrendo, com exceção de Estevão, que estava vendo algo, os outros não estavam vendo nada. Mas morriam e abriam seus olhos e certamente viam o mundo espiritual, porque seguiram por fé. Não estavam vendo nada, mas no mundo espiritual as coisas estavam acontecendo. E ainda assim acontece nos dias de hoje. Mesmo que você não esteja vendo nada, não perca a sua fé, não guie sua vida como Tomé. Eu preciso ver para crer, eu preciso tocar nas feridas. Isso é papo de gente sem fé. Jesus ele disse para Tomé: bem-aventurado os que não veem, mas creem. Creem na minha palavra, creem nas promessas, creem em mim. Isso, meus irmãos, somente por meio da fé. E Jesus ele vira em determinado momento para os seus discípulos, ele diz: olha, aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai dizer para o monte: passe para lá, e o monte passará. E olha aqui, meus irmãos, do tamanho de um grão de mostarda. Esse aqui é um grão de mostarda. Olha o tamanho disso. Olha o que Deus está esperando de nós. É tão pouco, não é? Será que sua fé pode ser comparada a esse grão? Será que a sua fé pode ser comparada a essa semente? Será que a minha fé pode ser comparada a esse grão? Será que a minha fé pode ser comparada a essa semente? Quando as coisas espirituais não acontecem em nossa vida, significa que nem isso nós estamos tendo por fé. Nem isso. E essa, meus irmãos, é a triste realidade da igreja. Às vezes a igreja não tem tido isso de fé. Louva sem isso de fé. Prega sem isso de fé. Ouve a palavra sem isso de fé. Dizima a oferta sem isso de fé. Cultua sem isso de fé. As pessoas estão indo na igreja, no templo, sem isso de fé. Como isso é triste, meus irmãos, e perigoso. Porque ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, os montes andarão segundo o poder da fé. E é interessante que a respeito disso, quando a palavra nos fala sobre o grão de mostarda, nós pensamos logo no tamanho, e está certo. Jesus ele estava falando sobre o tamanho da fé. Olha, ainda que sua fé seja pequenininha, os milagres acontecerão. Mas, além disso, Jesus também está falando sobre a qualidade da fé. A efetividade da fé. Porque esse grão, meus irmãos, ele é pequenininho. Tamanho, né? Jesus está falando do tamanho da fé. Mas ele também tem qualidade. Os estudiosos estão entendendo que a mostarda, principalmente a mostarda bíblica, né? É da mesma família dessa mostarda aqui, mas ela é um pouquinho diferente. Ela é a planta que está entre as menores sementes que se tornam as maiores árvores. Existem árvores muito grandes por aí, mas as sementes também são grandes. Já viu um abacate, não é? Tem um sementão. Mas a mostarda, ela tem essa semente pequenininha e ela se torna uma árvore grande. Ela se torna em arbustos ou em árvores. E isso tem a ver com qualidade, não tem a ver com tamanho. Então Jesus ele queria nos ensinar que a nossa fé, ela deve ser, ou melhor dizendo, não que ela deve ser, ela pode até ser pequena como um grão de mostarda, mas ela terá um grande poder de operação, uma multiplicação muito grande, é isso que eu queria dizer. Ainda que a nossa fé seja pequenininha assim, pequenininha,
como um grão de mostarda, ela multiplicará enormemente, se tornará em um arbusto, em uma árvore e produzirá muito resultado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar com você aqui hoje no nosso primeiro culto online desse ano de 2021. E não se esqueça, precisamos andar por fé. Isso significa viver por fé. Viver por fé. Porque quando a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Quero orar por você. Quero orar pela sua casa, pela sua família, porque 2021 será o melhor ano das nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Pai. Porque pela fé, nós pedimos ao Senhor que esse seja, ó Pai, um dos melhores anos das nossas vidas. Nós estamos saindo de um ano tão difícil, ó Pai. 2021 foi um ano tão difícil que nós começamos aqui o culto brincando e dizendo, ó Pai, ao ano de 2020, adeus, tchau, vai embora. Mas nós realmente falamos sério quando nós dizemos 2021, adeus, para Deus, dedicado ao Senhor. Que esse ano seja pela fé, ó Pai, completamente dedicado ao Senhor. Que tudo em nós seja movido por fé nesse ano. Orações, palavras, cultos, atitudes, religiosidades, que tudo seja movido por fé. E certamente veremos o extraordinário do Senhor acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado por mais esse ano, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Nós nos vemos novamente na quarta-feira com a reapresentação do nosso culto online. Apenas um aviso, né? Abrindo um parênteses, esse mês o pastor vai tirar férias, né? Eu vou tirar férias mais para o final do mês, se eu não me engano, dia 15. E aí eu estarei 2 domingos fora. Como nós faremos, meus irmãos? Nos 2 domingos, dia 17 e depois 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. 17 e 24, vocês receberão nessas semanas apenas o culto online, tá bom? Eu não terei como editar o culto presencial. Não temos tempo hábil para treinar o pessoal para isso também, porque é extremamente difícil fazer esse tipo de edição, né? Mas então, meus irmãos, na semana lá do dia 17, domingo 17 e domingo 24, nós teremos, para você que está em casa, apenas os cultos online. E aí na quarta-feira você terá o culto online, no domingo pela manhã a EBD online. Eu já vou deixar tudo gravado antes de entrar em férias, então o pastor vai ralar esses dias. Vou gravar muita coisa, mas vou deixar todas as EBDs gravadas, os cultos gravados, mas não teremos as reapresentações, é isso que eu quero dizer. Não teremos nessas 2 semanas, do dia 17 e do dia 24, as reapresentações dos cultos presenciais, mas os cultos presenciais vão acontecer, tá bom, meus irmãos? E aí no dia 31, se eu não me engano, é o último domingo do mês, já estou aí de volta e aí as coisas voltam ao normal. Em fevereiro, atenção, em fevereiro, no primeiro culto de fevereiro, se não me engano, dia 7, estou falando tudo de cabeça, às vezes as datas podem estar erradas, nós vamos voltar, né? Estamos estudando a volta da nossa IBD presencial, inclusive para as crianças. Então esteja atento aí nas próximas informações, porque em fevereiro a gente começa a voltar às nossas rotinas presenciais. Ah, pastor, eu não vou poder voltar. Não se preocupe. Até que todos sejam vacinados, nós seguiremos com os cultos online. Tá joia? Então é isso, meus irmãos. Os avisos que eu tinha para dar. Beijo no coração. Nos vemos quarta-feira na reapresentação do culto presencial e quinta-feira com o nosso culto online. Uma excelente semana. Não se esqueça, andamos, vivemos pela fé. 2021, Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, o ano da fé. Repete comigo para a gente acabar. Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, 2021, o ano da fé. Deus te abençoe em nome
de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. E deu tudo certo. Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre
de ti levante o céu.